posso fazer um planejamento que não seja patrimonial? Sim, com certeza. A gente pode estabelecer algumas cláusulas diferentes do patrimônio e, na verdade, o principal é que a gente tem, além do patrimônio, que a gente possa versar sobre aspectos existenciais. Hoje já existe a possibilidade de, por exemplo, colocar uma multa em caso de traição, isso pode ser pactuado entre as partes. Muita gente vai começar a pensar em multas aí agora, hein? Na verdade, os aspectos existenciais eu gosto de dizer e de explicar para os meus clientes que eles dizem respeito às regras do jogo. Então, é o casal sentar e conversar e estabelecer quais são os limites e o que significa determinada coisa para um ou para outro, né? Além disso, a gente pode ainda fazer um planejamento denominado de parental, que é qual a escola que os filhos vão estudar, qual a religião que os filhos vão seguir, quem vai ser o pediatra. Em caso de dissolução da relação dos pais, como vai ficar a questão relativa à guarda, alimentos, convivência, rotina desses filhos. A gente pode ainda falar em uma forma de planejamento que ganhou muita força na pandemia, que são as diretrizes antecipadas de vontade, o testamento vital, que funciona como diretrizes médicas, digamos assim, que a pessoa gostaria que fossem observadas quando ela estiver impossibilitada de se manifestar. A gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam sendo acometidas por doenças que impedem que elas manifestem a sua vontade. Então, existe essa forma de organização prévia de quais os limites e o que a gente quer que seja ou não feito. Na pandemia, isso veio muito à tona, porque se falou muito, se eu chegar no hospital... quero ser entubada, não quero ser entubada, quero isso, quero aquilo. Claro que a gente precisa sempre observar que nada disso é absoluto. A gente tem uma lei que precisa sempre ser observada, além de questões éticas e médicas. Mas, via de regra, a ideia do planejamento é que a gente consiga organizar a estrutura familiar de acordo com as necessidades que melhor nos atendam. Mas, doutora, por exemplo, assim, pode um casal definir em contratos que não vão ter filhos, por exemplo? Pode. Ou que vão ter filhos, a gente tem um plano de ter 2 filhos. Daqui a pouco passou um tempo, eu não quero mais ter filho, ou não quero ter filhos. Isso pode ser definido em contrato? Pode, isso pode ser definido em contrato. É uma forma realmente de planejamento. É importante que sempre que a gente estabeleça obrigações, a gente coloque multas ou penas em caso de descumprimento. Mas sobre esses aspectos especialmente, a gente ainda não tem uma posição firme da jurisprudência, do entendimento dos juízes e dos tribunais sobre quais são os limites dessa possibilidade. A Constituição Federal, ela nos garante o livre planejamento familiar para que a gente crie, para que cada família crie as próprias regras, mas é necessário que a gente tenha também um certo limite, uma certa limitação em relação a isso.